Olá, nós estamos ao vivo no Facebook aqui do NASP Campo São Paulo e no Facebook do Centro de Memória do NASP Campo São Paulo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live. Essa live é realizada por nós, da equipe do Centro de Memória, e nós vamos conversar hoje sobre as memórias do bairro do Capão Redondo. Eu estou aqui com a professora Gabriela Brastos, nossa historiadora, pesquisadora aqui do Centro de Memória. E tudo bem, Pro? Vamos fazer Tudo uma oração bem. para começarmos? Vamos então, inclinemos nossa fronte, né? Nos colocamos em conexão com Deus. Senhor Deus que estás nos céus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia, a cada instante. Pai querido, nós somos gratos porque temos a oportunidade de revisitarmos as histórias, revisitarmos as memórias e podemos ter certeza, Pai, que o Senhor tem nos guiado em todos os tempos. Não só a história do nosso colégio, a história do nosso bairro, mas a história do teu povo aqui nesta terra. Pai querido, fica conosco, dá-nos sabedoria, discernimento e ajuda-nos a aprendermos um pouquinho mais para não só conhecermos mais da nossa história, do nosso bairro, como também fortalecermos o Evangelho, a tua mensagem no nosso estado, no nosso país, no nosso mundo. Fica conosco, nós imploramos as tuas bênçãos, já agradecidos por tudo, em nome de Cristo. Amém. Amém. Bom, para quem estiver acompanhando a gente e não souber, o NASP Campo São Paulo é o Centro Universitário Adventista de São Paulo. Nós somos um centro universitário que tem 4 campi, né? Nós temos o campus São Paulo, que fica aqui no Capão Redondo, nós temos o campus Hortolândia, nós temos o campus Engenheiro Coelho e o campus EAB. E nós aqui do campus São Paulo temos o projeto do Centro de Memória. É um dos departamentos aqui do nosso campus que foi inaugurado. O projeto foi iniciado em 2016 e a inauguração foi em 2019. E logo mais a gente vai passar o link para vocês poderem visitar um tour virtual aqui da nossa exposição que está em cartaz no momento, Murmúrios de uma Colina. E é um departamento que reúne as memórias aqui do nosso campus, de toda a história, desde o Seminário Adventista, Colégio Adventista Brasileiro, Instituto Adventista de Ensino, IAE, que muita gente conhece, até se tornar centro universitário. E nós também temos o projeto, uma das nossas metas, fazemos um resgate histórico do nosso bairro aqui do Capão Redondo, da nossa região, pelo fato de todo o início desse bairro ter sido feito em volta da nossa instituição. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, mas eu gostaria já de pedir para todos aqueles que são ex-alunos, alunos, colaboradores, ex-colaboradores, pessoas que moram aqui na nossa região, membros da nossa comunidade, da nossa igreja, se você possui fotos, slides, documentos, qualquer coisa sobre a nossa história, compartilhe conosco. Curta as nossas redes sociais, comente, conte a sua história. Agora aqui na nossa live, comente, deixe o seu comentário, a gente vai ler os comentários que tiverem aqui. E interaja com a gente, compartilhe os conteúdos que você tiver, porque muitas vezes as pessoas têm tesouros na casa delas, que elas, né, às vezes outras pessoas poderiam ver esse conteúdo, e a gente não sabe. Então conta pra gente, compartilha, a gente pode digitalizar esse material, emprestar, devolver, e assim mais pessoas conhecerem sobre esse material e ficarem sabendo dessas grandes histórias que formam toda essa trajetória aqui do NASP de 105 anos que nós estamos comemorando em 2020. Então, hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o Capão Redondo. A gente não pretende esgotar esse assunto, é impossível de esgotar, é uma trajetória muito grande, é um bairro que já tem mais de 100 anos também, e muitas histórias foram sendo construídas e adicionadas a esse início aqui que foi feito pela nossa instituição, e a gente vai comentar um pouco sobre esse início desse processo. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre o Capão Redondo. Está aparecendo aí, Pro? Sim, compartilhamos aqui. Sim. Então, começar esse bate-papo.
A gente vai fazer aqui uma conversa, né, um bate-papo mesmo, dividindo um pouquinho do que a gente tem conseguido reunir de informações. Nós, como a Emily comentou, nosso objetivo hoje, né, não é de modo algum esgotar o assunto, né? Muito pelo contrário, a gente inaugura aqui o início de uma trajetória que a gente ainda pretende, né, termos vários outros frutos. Nós temos reunido já ao longo de alguns anos, nos últimos 3, 4 anos, uma série de pesquisa, documentação, documentos, tentando mapear a história do bairro do Capão Redondo. Nós temos algumas dificuldades para conseguir montar esse grande quebra-cabeça, né, da história do Capão. E por quê? A primeira delas, a gente pontuaria a dimensão de ser um bairro periférico, né, do eixo da cidade de São Paulo, e a gente, inclusive gostaria de comentar algumas informações que poucas pessoas conhecem. No início da história do bairro, né, como em si, a gente tem aqui um mapa da região, esse mapa é do final do século XIX. Os primeiros registros que a gente tem, ou melhor, esse mapa já localiza situado aqui o Colégio Adventista, né, que ocupa esse espaço a partir de 1915, o momento em que o colégio compra o terreno, enfim, falaremos mais sobre isso, mas nós temos poucas menções a essa região, justamente porque no século XIX, as primeiras referências que a gente encontra tem a ver, fazem menção, né, a uma região de grandes fazendas, de grandes chácaras, extensões, era um espaço que se localizava entre o município de Itapecerica da Serra, né? Vocês conseguem localizar aqui nesse detalhe à esquerda, a gente tem aqui na extrema esquerda, né, o termo aqui Itapecerica, aqui o rio Mobirim, Emboimirim, né, o termo em Tupi-Guarani, e o caminho de Santo Amaro, né, aqui em Achuradinho, essa região aqui onde hoje se localiza Santo Amaro, e que neste momento também era uma região de fazendas. Essa região recebe, a partir de meados do século XIX, as primeiras famílias de colonos alemães. Esse contexto histórico do país, né, está muito ligado a uma política nacional e estatal de atração de imigrantes para trabalharem como colonos, e esses grupos alemães se dirigem, então, para essa região do entorno da cidade de São Paulo. O que nós conseguimos localizar, né? Algumas informações esparsas, a gente vai fazer algumas menções aqui, alguns documentos, né? A título de montagem dessa historiografia. Nós temos algumas informações que 29 famílias alemãs vêm para essa região, né? A região de Santo Amaro, e outras para essa região que hoje a gente chama de Capão Redondo, né? Já no início do século XX, ela já recebe esse nome, Capão Redondo. Ela era conhecida anteriormente com o nome de Guavirituba, era um termo que os indígenas atribuíam a essa região mais ao sul de Santo Amaro, e a própria região de Santo Amaro, que no século XX vai ser um município à parte, né? O município de Santo Amaro, ele, por um tempo, né, somente ele vai ser incorporado à cidade de São Paulo em 1934. Então, as primeiras documentações que a gente encontra, inclusive num portfólios que a Prefeitura de São Paulo organiza, dos bairros da cidade de São Paulo, a gente encontra esse histórico do bairro de Santo Amaro. E nós não temos ainda, né, um portfólio que conte a história do bairro do Capão Redondo. Então, por isso que a gente tem essa dificuldade, né, e temos, claro, que diante disso, a oportunidade de construirmos essa história, e como a Emily mencionou, juntos, né, a história do Capão Redondo, né, e a história da presença adventista nessa região, e a história dos moradores, né, todos os que tiverem registros,
fotografias, né? Nós temos poucas menções documentais, as fotografias que nós temos, elas são muito esparsas, né? Eventualmente conseguimos encontrar um documento aqui ou ali, nos registros institucionais, no arquivo público do Estado de São Paulo, ou mesmo no arquivo municipal, nós encontramos pouquíssimas referências para conseguir montar esse grande, tentarmos, né, montar esse grande quebra-cabeça. Então, uma das primeiras menções que a gente tem, e que a gente começa a nossa live dando essa informação, é desse espaço, então, entre, né, a região de Santo Amaro, que passa a ser uma cidade, um município autônomo, e o município de Itapecerica da Serra. Né, esse miolo, né, entre essas duas cidades, inicialmente, então, recebeu o nome de Guavirituba, e, posteriormente, vai receber, à medida que mais famílias se estabelecem nessa região, sobretudo famílias de origem alemã, colonos, vão atribuir um outro termo também de origem tupi, que seria o termo de capau, né? Daí vem a palavra capão, que em tupi significa uma mata arredondada. Então, por isso que fica o termo capão redondo, ou seja, uma região arredondada de grande mata, né? Então, a gente às vezes usa, ou melhor, né? Na grande maioria a gente usa o termo, né? Larga extensão, e a gente não tem muita memória qual é a origem da palavra, né? Então, nos primeiros registros que nós encontramos essas duas menções do nome e o Capão Redondo, pelo qual o bairro é conhecido até hoje, né? Temos esses primeiros croquis, ainda não é um mapa original, né? Mas a gente já tem algumas menções. Na sequência, a gente tem aqui, então, uma imagem, né, bem à distância, mas uma imagem muito curiosa, uma fotografia, nos mostrando um pouco essa região densamente ainda de mata, né, mata nativa, e a gente vê algumas casas, né, as primeiras casas destes colonos. Aqui já um pouco, a gente já vê a ocupação, né, uma área represada, e algumas, a gente percebe aqui, né, no topo dessas montanhas, um pouco mais aqui subindo a fotografia, essas áreas já com terras preparadas para o cultivo. Então, a gente já tem algumas menções, né, dessas, como as famílias iam desenvolvendo produtos agrários e levavam para vender, sobretudo no mercado municipal de Santo Amaro, onde essas trocas comerciais eram, então, realizadas. Então, a gente começa a ver como é que, pouco a pouco, as casinhas elas vão ocupando, né, as famílias, mas ainda em áreas uma área praticamente rural, né, uma área rural, de fato, com pouca urbanização. Uma outra menção que nós encontramos, em 1886, é construída uma ferrovia, né, um caminho que ligava o centro de São Paulo com a região de Santo Amaro. A gente tem aqui também, é difícil conseguir encontrar imagens, nós conseguimos essa imagem de um site, e fazemos a menção dele, de um historiador chamado Carlos Fattorelli, e a gente conseguiu encontrar ali algumas fotografias, então fazemos aqui, né, damos os créditos a este blog, justamente porque nos arquivos municipais a gente encontra pouquíssimas menções a esses serviços que chegam tanto para a região de Santo Amaro, né, quanto para a região mais vindo para Itapecerica, o que a gente vai chamar posteriormente de Capão Redondo. Essa ferrovia, né, essa linha que liga Santo Amaro a São Paulo, vai ser um eixo importantíssimo, né, de essa ocupação dessas áreas e da urbanização que vai chegando lentamente, mas que traz, então, a possibilidade do acesso
a possibilidade, as casas, as primeiras ruas sendo desenhadas, ainda ruas de terra, né, e que vão ser asfaltadas já anos depois, e também os primeiros serviços da cidade de Santo Amaro. E que em 1934, tendo aí já uma dimensão de uma cidade organizada, com espaços urbanos maiores, acaba sendo agregada por um plebiscito público à cidade de São Paulo, e o próprio eixo do Capão Redondo entra também no pleito, né, da cidade de São Paulo. Então, a gente vai vendo como que, ao longo do século XIX, as primeiras ocupações com essas famílias, ocupações de colonos alemães, e como que o desenvolvimento urbano, né, vai pouco a pouco alcançando esses espaços. Bom, a seguir, a gente tem essa imagem de 1908, que é uma das primeiras vezes que a nossa região aqui aparece em notícia internacional, né? Porque aconteceu em 1908 a primeira corrida da América Latina, o chamado Circuito de Itapecerica. Quem venceu essa corrida foi o Silvio Álvares Penteado, né, da família Álvares Penteado aqui de São Paulo. E esse circuito, como a gente pode ver aí nesse mapinha, ele começava ali na região de Pinheiros, né? E aí ele vinha pelas estradas que ainda eram de chão e passava ali pela rua Cerqueira César, Mercado de Pinheiros, atravessando a ponte de Pinheiros, passando ali pela região do Mboi-mirim, do Imbu, passando ali, chegando a Itapecerica da Serra e voltando pelo outro lado. Então, essa corrida passou aqui na frente do colégio antes do colégio existir, na verdade. Passou aqui pelo Capão Redondo, quando isso tudo aqui ainda era uma área inteiramente rural. E aí, passando pela ponte João Dias, pegando uma das avenidas ali de Santo Amaro, né, até chegar lá na Avenida Paulista, e chegar na região ali de Pinheiros de novo. Então, essa foi uma das primeiras vezes que a nossa região teve um destaque nacional e internacional, né? Porque foi a primeira da América Latina, antes de toda a nossa região aqui existir. Bom, aí a gente tem um pouquinho do início do nosso colégio, que foi feito em barracas. Porque toda essa instituição, ela teve o seu início lá em 1915 com os nossos fundadores, o pastor John Ben, o casal John Ben e Augusta Ben, e o pastor John Lipke. Como vocês sabem, os adventistas do sétimo dia vieram da Europa, vieram dos Estados Unidos, e eles vieram para o Brasil com o objetivo de disseminar a mensagem adventista. E alguns anos depois de estarem trabalhando por aqui, eles decidiram começar a abrir instituições de ensino para formar os próprios jovens brasileiros para disseminarem a mensagem adventista aqui pelo Brasil. Então, o início do nosso colégio, ele teve esse objetivo. Eles vieram, compraram essa propriedade aqui rural, aqui na região do Capão Redondo, quando essa região ainda não possuía nenhuma outra instituição. Então, o NASP, o então Seminário Adventista, como foi fundado, foi pioneiro aqui nessa região porque foi a primeira instituição a ser iniciada, a ser inaugurada aqui no nosso bairro, porque não existia nenhuma outra indústria, nenhuma outra empresa, nenhuma outra instituição educacional na região. E esse era o cenário que eles se depararam quando chegaram aqui, porque a fazenda que eles compraram tinha apenas uma casa caindo aos pedaços. Então, foi uma casa que eles mal puderam utilizar. Então, eles tiveram que começar todo esse processo com as barracas e, então, começaram a construir o primeiro edifício, as primeiras instalações para os alunos e professores poderem começar as atividades aqui, a morar aqui e a prestar os seus serviços para a comunidade. Lembrando, né, Emily, que é um ato missionário, né, de espontaneidade missionária, de literalmente chegar e se deparar com a mata, né, e ter que
roçar todo o mato, né, tirar toda a cobertura vegetal, preparar as fundações, montar as barracas, cavar as primeiras, enfim, buscar, né, minas de água, fazer ali um reservatório de água. Então, foi um trabalho, se pensarmos, né, de missionários que vinham de outras regiões, com muito afinco, né? Não só a dimensão de fundar uma instituição educacional, mas de pensar mesmo no ímpeto evangelizador, né? Estamos semeando aqui um espaço, né, onde a palavra de Deus será pregada, né? Chegar, literalmente, botar a mão na massa, né, e construir as primeiras habitações, lidando com toda a natureza hostil, digamos assim. É isso mesmo, é isso mesmo. E como a gente pode ver aqui nessa imagem, depois desse início mais intenso com as barracas, o primeiro prédio começou a ser construído. A gente vai ver mais para frente, numa entrevista que a gente vai apresentar, o local aqui no Capão Redondo, onde eles produziam os tijolos com o barro aqui da região, para poderem começar a construir o primeiro prédio, que é esse prédio que vocês estão vendo aí. Essa é a primeira edificação considerável, assim, do Capão Redondo. As outras eram casas menores, né? Enfim, como não existia nenhuma outra instituição, esse é o primeiro prédio institucional e o primeiro prédio construído aqui na nossa região, em cima de uma das nossas colinas aqui do NASP, e ele foi construído com tijolos feitos de barro aqui da nossa região. E a senhora Albertina Simon, ela foi a primeira professora brasileira aqui da nossa instituição, que foi fundada por missionários estrangeiros, e no livro dela, ela escreve esse relato bem interessante de como que foi para chegar de Santo Amaro aqui a nossa região. E ela conta, o trajeto da capital até Santo Amaro era belo, com muitas casas. Daí em diante, era possível ver matas, uma casa aqui, uma casa lá longe. Passamos pelo mercado de Santo Amaro, depois pela pequena ponte de madeira sobre o rio Pinheiros, que ainda não era chamada Ponte João Dias, e essa ponte era tão frágil que temíamos vê-la ruir com o peso do caminhão. Como é longe esse colégio, disse alguém. É mesmo, já estou ficando cansado, disse outra pessoa. E o caminhão corria sempre. Lá longe, saímos da estrada de Tapicirica e tomamos um atalho à esquerda, onde hoje está mais ou menos edificada a Igreja Nossa Senhora do Carmo, lá bem no centro ali do Capão Redondo. E alguém grita, olha lá o colégio, onde? E todos procuraram olhar naquela direção. Realmente era. Lá no alto, atrás de densas matas, erguia-se um edifício inacabado. Quantas exclamações de alegria foram ouvidas. Então, a visão que eles tiveram foi justamente essa. Pouquíssimas casas nessa região, algumas matas dispersas, porque essa região também foi explorada no início do século XX, final do século XIX, no início do século XX, para a produção de carvão vegetal, para abastecer Santo Amaro, abastecer São Paulo. Então, algumas matas dessa região já tinham sido derrubadas. Então, era uma região de pequenas chácaras, de pequenos produtores que produziam hortaliças, alguns outros vegetais, alguns pequenos pomares, para serem vendidos em Santo Amaro e em São Paulo. Então, essa foi a visão que eles tiveram. Uma casa ali, uma casa lá, poucas matas por aí, e de repente, lá no alto de uma colina, um edifício inacabado, que é justamente esse edifício que, depois que foi finalizada a construção dele, passou por uns 20 anos nessa configuração que está aí nessa foto. E aí, no final da década de 30, foi adicionado um segundo pavimento e algumas outras reformas foram feitas. E hoje, ele é o atual prédio administrativo aqui da nossa instituição e continua sendo, apesar das suas mudanças, continua sendo a primeira edificação aqui do nosso bairro, do Capão Redondo. E aí está o comparativo, uma foto em 1920, com o prédio já acabado, e uma foto agora atual. Bom, a primeira notícia, outra internacional que aconteceu aqui, uma das primeiras notícias internacionais que aconteceram sobre o nosso colégio, que mereceu um destaque na capa, foi a revista Review and Herald,
que é a revista da denominação adventista, que corresponde à revista adventista do Brasil, é a revista adventista da americana, da Associação Geral. E aí está como era o Capão Redondo, como era a nossa instituição lá no começo, nessa edição de 1917. Em outra edição anterior já tinha acontecido uma menção a esse início desse colégio que estava sendo construído aqui, mas não tinha um artigo com tantas fotos como esse. Então, essa foi uma das primeiras grandes notícias internacionais sobre o início dessa nossa instituição. E aí, na capa, está os alunos trabalhando nas nossas lavouras, aqui nessa fazenda, na propriedade que era maior do que a propriedade que nós temos hoje aqui, e a foto de baixo é o início do lago. Por quê? Essa região não recebia abastecimento da Light Company, que era a companhia de energia elétrica aqui de São Paulo. Então, eles tiveram que construir um lago, construir um açude para produzir energia para abastecer o colégio. E aí, na outra foto está o prédio, o primeiro prédio que foi construído, e essa edificação embaixo, que era um espaço tanto para alguns alunos e professores morarem nesse início, que as coisas ainda estavam um pouco apertadas, e na parte de baixo tinha o local onde eram feitos os alimentos, a cozinha e a lavanderia. E ali na parte de baixo a gente tem uma outra construção menor, que era o local onde eles guardavam os animais e algumas ferramentas aqui da nossa fazenda. E agora a gente pode comentar um pouquinho sobre essas casas da região, né? É bem interessante a gente perceber a importância que a presença, que a chegada e a organização do colégio, né, o quanto ela impacta em relação de desenvolvimento urbano, né, com relação às moradias. Se nós pensarmos um pouquinho, essas imagens, né, elas são muito bonitas porque elas trazem o aspecto, né, das residências que nós tínhamos no entorno do colégio, né, famílias humildes, famílias que vinham buscar no Brasil, né, famílias alemãs, colonos que vinham buscar no Brasil melhores condições de vida, né, um pedaço de terra, poder sobreviver e manter as suas famílias. E a gente tem, então, a tradicional, né, a arquitetura tradicional, o famoso pau a pique, né, uma estrutura bem vernacular, que traz o conhecimento, né, dos nossos conhecimento caboclo, ou seja, uma estrutura usado de argila, né, feita com uma treliça, geralmente de bambu, ou madeiras da região que era encontrado, né, e as casas eram então construídas e cobertas, como a gente vê na imagem aqui da direita, cobertas com né? Ou as folhas que eram disponíveis, o material, o que a natureza oferecia. Então, as primeiras residências, a gente percebe o pioneirismo, né? Das famílias chegarem, desbravarem a terra e organizar, né, os seus espaços de moradia, ainda de modo bem humilde, quando a Emily destacou na imagem anterior a imagem do colégio, né, a presença do edifício de alvenaria era algo, digamos assim, por isso que você comentou, né, Emily, um dos primeiros edifícios organizados, né, com uma estrutura a partir da construção, da aularia, da confecção dos tijolos, porque isso ainda era escasso nessa região. Esses materiais não eram disponíveis, né? As famílias, para conseguir o acesso a esses materiais e a outros, elas tinham que se deslocar, então, ou até o centro da região de Santo Amaro, o que era uma caminhada, né, no lombo de burros, cavalos, ou se deslocarem até o centro da cidade de São Paulo, né? O percurso era feito ou a pé, ou num caminhãozinho, ou geralmente, né, no lombo de animais, até Santo Amaro, e de Santo Amaro até o centro de São Paulo era feito, então, na ferrovia, né, por aquele trem que nós comentamos inicialmente. Então, o acesso era bem precário, a região era bem distante dos eixos urbanizados de então. E a gente percebe as dificuldades iniciais, né, das famílias para a articulação dos seus assentamentos. É isso mesmo.
Bom, a gente tem alguns comentários aqui no Facebook, eu vou dar uma pausinha para isso. Tem uma pergunta aqui do Walter, perguntando se a gente teve alguma outra escola adventista aqui no nosso estado, a nível de educação básica. A gente tem alguns registros de escolas paroquiais, né, que iniciaram juntamente a igrejas, juntamente a grupos, mas, na verdade, o objetivo aqui do nosso seminário não era ser uma instituição de educação primária. O objetivo inicial era ser uma instituição de educação superior para formar jovens nos cursos normal, que corresponde ao magistério, né, e no curso de teologia. Então, a escola primária, que foi iniciada aqui no seminário depois, ela surgiu como uma necessidade natural por conta das famílias que vieram estudar e morar aqui perto e possuíam filhos que precisavam também de estudos. E aí acabou que uma escola primária foi iniciada aqui também, que serviu, inclusive, de estágio, né, para as normalistas que também estavam estudando por aqui. A nossa Uma outra... Oi. Não, desculpa, Emily, só com relação a essa questão, uma outra menção que nós conseguimos localizar nas pesquisas, principalmente no blog do historiador Carlos Fattorelli, a gente tem algumas menções a essas escolas paroquiais. Uma delas seria uma paróquia grande, também que teve início com uma ocupação rural, na região onde hoje está o condomínio do Morumbi Sul, uma locação paroquial católica. Uma outra informação que nós conseguimos localizar nas pesquisas também era um outro colégio, uma outra escola, né, um grupo escolar paroquial na região onde hoje está de ocupação ali não católica, mas protestante, luterana, onde hoje é o Colégio Concórdia. Também havia uma outra fazenda rural ali, de ocupação de luteranos, descendentes dessas famílias, né, alemãs, que vão trazer a religião luterana também, e, posteriormente, como mencionado pela professora Albertina, na fala dela, um outro grupo paroquial que a gente tem próximo é o da Nossa Senhora do Carmo, que depois vai desenvolver e vai dar origem ao Colégio São Vicente de Paulo, que existe até hoje aqui na região. Então, a gente percebe que existe uma influência grande, né, um pouco nessa questão que é Walter, né, o nome do nosso interlocutor, essa presença de vários dos grupos que chegam, né, principalmente de dimensões religiosas, oriundos das famílias alemãs que vão trazendo as suas religiões e vão né, ocupando a terra, lavrando, produzindo, plantando, para a agricultura de subsistência, e o modo como essa urbanização ela se desenvolve para atender essas necessidades iniciais. E um fato interessante, quando a gente comentou que das 94 famílias que vieram para cá, somente 29 famílias permaneceram. Por quê? Justamente pela ausência dos serviços, né? Não havia escolas, não havia algum atendimento de saúde, não havia oferecimento, né, de água, alimentos, ou seja, as famílias chegavam e tinham que iniciar toda a sua subsistência do zero. Então, para a gente ter noção, né, dimensão de como a área tinha um aspecto rural e todo o empenho que as famílias tiveram para se organizar e a importância dos grupos paroquiais, católicos e protestantes para o desenvolvimento do bairro. Só queria pontuar isso. Isso. Nesse próximo slide, nós temos aí uma foto de 1922, quando a fazenda já está estruturada, né? Já está basicamente estruturada. A gente já tinha 2 prédios construídos, aí está aparecendo ao fundo o primeiro prédio, e os meninos aí, os rapazes lavrando a terra, organizando o início de alguma plantação. E essa foto é um pouquinho depois de um evento que aconteceu que foi muito interessante em 1917, porque o colégio, né, o início dele aconteceu em 1915, juntamente com os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. E aí, em 1917, a gente estava de novo
sendo notícia aqui nos jornais aqui de São Paulo, quando foi soltada uma manchete dizendo: alemães constroem fortaleza no Capão Redondo. Isso em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial. Por quê? Alguém passou aqui na frente e percebeu que uma certa estrutura de uma instituição estava sendo construída e percebeu que algumas pessoas estavam conversando em alemão, o que era natural, porque os nossos fundadores, algumas famílias que moravam por aqui, que vieram para cá, falavam alemão, e o alemão era, inclusive, uma das línguas oficiais da instituição que eram ensinadas, juntamente com o inglês, juntamente com o francês e o português. Então, os alunos que vinham para cá aprendiam um pouquinho dessas línguas, justamente para estarem preparados para lidar com os gestores dessa denominação, da denominação adventista, que eram estrangeiros. Então, esse repórter passou aqui na frente, percebeu que haviam conversas em inglês, em alemão, e uma instituição sendo construída no Capão Redondo e soltou essa manchete. E o que aconteceu é que, no mesmo dia, o Exército apareceu aqui na nossa instituição e o pastor Gustavo Storck conta no livro dele essa história, que o Exército veio aqui para vasculhar tudo, vasculharam todos os armários de todas as salas, de todas as coisas construídas, as edificações que já tinham aqui, vasculharam todas as pessoas, né? Colocaram umas pessoas nos quartos, outras em outras, para vasculhar tudo, e acharam apenas uma espingarda para matar gambás, porque essa região tinha muito gambás e de vez em quando a gente ainda encontra um ou outro por aí. E quando eles perceberam que se tornava de uma instituição educacional, eles, enfim, começaram a conversar mais amigavelmente, né? Liberaram todo mundo que estava em um quarto ou em outro. E aí eles cantaram o hino nacional, os alunos aqui da escola, os professores também cantaram uma música, no final eles conversaram, foram embora todos felizes, gritando Viva Brasil, Viva o Exército Brasileiro, Viva o Seminário Adventista, e ficou uma história muito interessante para a história, porque foi um acontecimento grande, né? Imagina, meia dúzia de alunos, poucos professores, o início da instituição e de repente o Exército está aqui vasculhando. E o trecho termina contando que o pessoal do Exército fez esse repórter voltar a pé, porque disse que ele não era digno da companhia do Exército, e ele teve que voltar a pé um trecho de 8, 9 quilômetros até Santo Amaro, porque, enfim, ele soltou uma manchete sem ter as informações completas e a história estava completamente equivocada com o que estava acontecendo aqui. E esse é um dos trechos mais cômicos e interessantes desse período que aconteceu aqui na nossa região. E aí, a gente chega em 1925 com uma foto que a gente localizou num acervo que foi doado por uma família. O filho do segundo diretor da família Steen doou um acervo fotográfico e uma das fotos é essa foto da filha do professor Steen em uma das ruas aqui do bairro que estava escrito embaixo, Estrada de Tapsirica, embaixo dessa foto. E aí a gente consegue ver como era a nossa região, como era toda a constituição desse nosso bairro a partir dessa foto. A gente fica tentando imaginar hoje, vendo avenidas e ruas, né, e como o nosso bairro está, a gente fica imaginando como era em 1925. E aí a gente encontrou justamente essa foto que demonstra como era difícil o trânsito, né, e como era de fato uma região rural, que a gente sempre escuta, a gente sempre lê nos trechos escritos pelos pioneiros, e como era de fato essa região rural constituída. E aí, a gente tem esse trecho escrito pelo professor Charles Renfrew, que ele conta que no final de 1928, pouco antes da abertura do ano escolar, começou aquele tempo de chuvas, que é característico do Brasil, verão, com bastante chuvas, e produziu um lamaçal tão extenso na estrada de Tapsirica que ninguém conseguia transitar. Os cavalos afundavam até as barrigas, nem correntes nas rodas, nem raros nos automóveis permitiam os veículos subir o nosso famoso, conhecido aqui da nossa região, Morro do Oeste. E aí, por 2, 3 semanas, eles ficaram totalmente isolados. O Adolfo Bergode, que é um dos formandos da nossa primeira turma e que cuidava muito da parte de estrutura aqui da nossa instituição e da fazenda,
ele dava voltas pela estrada do Mboi-Mirim, ali perto da represa Guarapiranga, para conseguir buscar o correio e alguns artigos essenciais em Santo Amaro. E fazer o quê? Era necessário começar as aulas. Então, um dia, eles resolveram pegar enxadas e pás e começaram a cavucar essa estrada do jeito que ela está aí. Então, ali no pé do Morro do S, todo mundo cavucando até eles acharem terra seca, fazerem o escoamento nas laterais, porque nesse período não tinha escoamento de água, não tinha nenhuma vala nas laterais, então quando chovia formava aquele lamaçal ali no meio, e até que eles fizeram, alguns anos depois, uma parceria com a prefeitura ali de Santo Amaro para o colégio cuidar desse trecho da estrada de Itapecerica, do nosso colégio até ali chegando na ponte João Dias, para a gente melhorar um pouco o trânsito por aqui e nós mesmos, né, os professores e alunos aqui da nossa instituição conseguirem andar para lá e para cá com as carroças, com os cavalos, para diminuir um pouco esses lamaçais que aconteciam aqui na nossa região e melhorar a qualidade de vida e a agilidade nos serviços prestados por aqui. Então, essa é uma das histórias bem interessantes aqui desse nosso período também. E o nosso internauta Gideon Nishide, é um ex-aluno aqui da nossa instituição, ele comentou essa semana numa das nossas publicações do Facebook que nos anos 54 e 56, ele se lembra dos dias de chuva no pé do Morro do S, onde nenhum jipe conseguia subir. Então, a estrada de Itapecerica permaneceu por muito tempo ainda com essas condições muito rurais. Então, é interessante a gente perceber que, apesar do crescimento da nossa região aqui, a estrada de Itapecerica ainda continuou por um bom tempo em situações um tanto quanto precárias, até a gente ter o que vai acontecer a partir da década de 50 e do desenvolvimento e das melhorias urbanas aqui na nossa região. E agora, para a gente fechar esse primeiro período, a gente vai ver uma entrevista do mestre Flávio, uma entrevista que a gente fez em 2017 com ele, o saudoso mestre Flávio, que morou aqui no Capão Redondo, aqui na nossa instituição durante muitos anos, filho de um dos pioneiros daqui da nossa instituição também, que a gente vai comentar daqui a pouco. E ele falou para nós nessa entrevista em 2017 alguns trechos muito legais dando características e acontecimentos aqui do nosso bairro. Vamos assistir. Então lá vai, Colégio Adventista Brasileiro, 1943. Então eu tenho assim guardado na memória os primórdios, coisas antigas do SA, Seminário Adventista. Quando eu cheguei era CA, Colégio Adventista, e depois em 42, Colégio Adventista Brasileiro, e depois mais para frente, Instituto Adventista. São Paulo era muito cosmopolita, havia muitos estrangeiros em São Paulo, então eles resolveram vir para cá. As duas seções da igreja, né? A Casa Explicadora veio para Santo André e o colégio veio para Itapecerica, perto de Itapecerica da Serra, né? A região ali final da capital. Então, nós começamos lá, década de 1890 e pouco, lá em Santa Catarina, depois do início de 1900, lá em Taquari, 1915 veio para cá. O Capão devia ter talvez umas 8 casas lá embaixo. Nada mais. Era tudo chácara. Chácaras, fazendas. Né?
onde hoje é a igreja adventista no Capão, um pouco mais para cá, ali era olaria. E havia um senhor que cuidava da olaria, fazia os tijolos lá. Lá embaixo, onde tem a Coab, era um lago bonito. Você deve ter fotografia de lá. E tinha um moinho, uma roda, que produzia energia para o colégio, porque até 39, não sei, não tinha energia da Light para cá. E meu pai trabalhou muitas vezes lá. E ele contou um pitoresco, quase dramático. Ele estava arrumando as rodas lá, limpando, um macacão no pé, prendeu na roda. E já tinha, assim, um facão, que se prendesse o braço, a roupa, tinha que cortar o pé, a roupa, para poder não ir na máquina, na engrenagem. Meu pai foi tão rápido que ele tinha um macacão daqueles de... Ele soltou e ficou só de cueca. Foi ferramenta, foi tudo na engrenagem lá para baixo. Então, uma noite, foram chamá-lo no quarto. O Jerônimo rebentou com a chuva que deu, rebentou o lago. E vamos ter que encher de terra para poder ter luz logo cedinho, para poder funcionar o colégio, né? Ele e mais 3 ou 4, eles tiravam blocos de terra assim e mergulhavam na água para colocar lá embaixo e a água saindo. E eles foram pondo. Ele disse que quando chegou quase de madrugada, quase na hora de começar, eles conseguiram fechar aquilo lá. Passaram a noite lutando contra a água para poder a roda de moinho estar funcionando logo de manhã cedo. E como é que fazia para chegar em Santo Amaro, para chegar em São Paulo? Como é que era? Saía aqui do colégio? Era muito bonito, era poético. Se você perdesse um ônibus de manhã, você ia pegar o ônibus só à tarde. O ônibus ia de manhã para lá, voltava às 10, depois ia à tardezinha para lá e voltava às 7h30. E o ônibus ia de onde para onde? Ia de Itapecerica para a Praça do Anhangabaú. Ali junto das Drubal Nascimento, numa esquina ficava ali o ônibus. Depois passou para 3 vezes por dia, 4 vezes, e daí eles tinham até 2 ônibus fazendo. Por exemplo, tinha um ônibus que saía logo após o almoço, 12h10, 12h15, que ele saía de Itapecerica meio-dia, em 15 minutos ele estava aqui. Então ele chegava, a turma engolia a comida e saía correndo para pegar o ônibus, os que iam fazer estudo em São Paulo, qualquer coisa assim, tinham que correr, pegar esse ônibus do 12h30. Era da empresa Guerra, ônibus verde, que fazia esse percurso todo aí. E de Santo Amaro para São Paulo dava para fazer de bonde também? Dava para fazer de bonde. Tinha o bonde chamado Bonde Camarão, era bonde fechado, bonito, que ia pela antiga estrada de ferro, porque era a estrada de ferro, vinha até Santo Amaro, desviava por aqui e depois ia para o interior. E a estrada de Itapecerica já tinha asfalto ou era de terra? Era tudo de terra com pedra que eles punham, se estragava muito, o caminhão espalhava um pouco de pedra, vinha o trator, passava por cima, para poder fazer a estrada. E foi em 1954, eu acho, que o Jânio Quadros pôs o asfalto casca de ovo, que a gente chamava,
porque era fininho, era uma coisa que esburacou fácil, né? Eu sei que quando eu cheguei, era um telefone, número 61. A gente ligava para Santo Amaro ligava para São Paulo e daí fazia as ligações que a gente precisava. Era difícil. Aí o trecho do maestro Flávio. E agora a gente chega num outro trecho da história aqui do Capão Redondo, que é a partir ali dos anos 1945, 50, que tem tudo a ver com o comentário que está escrito aqui na página do UNASP, pelo Elias de Souza Júnior. Minha família chega no Capão Redondo por volta de 1945. Assim como a minha família, dezenas de outras recém-convertidas na cidade de Socorro, São Paulo, foram para o bairro para morarem no entorno do então CAB, né, atual UNASP São Paulo. E é a partir desse período que a gente começa a perceber algumas mudanças aqui no nosso bairro e um crescimento populacional, né? Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre essa continuação dessa história aqui do nosso bairro, indo um pouquinho mais rápido, porque o nosso tempo está acabando, né, para Gabriela? De fato. Como a gente está vendo, né, o início do nosso bairro se conecta, né, de fato, com todos os eventos que estavam acontecendo na cidade, né, e no mundo. A gente viu o efeito, por exemplo, aí de 17, dos alemães, enfim, da Primeira Guerra Mundial, mas a gente sente aqui em 1950 a chegada, né, nessa região de um número grande de imigrantes que eram atraídos de outros estados do país pelo crescimento da própria cidade de São Paulo, né? Eram então atraídos pela a publicidade, né, pela mídia, de áreas sendo construídas, pela oferta de emprego e uma grande quantidade de imigrantes, então, de famílias que moravam em áreas rurais se deslocam para o centro de São Paulo atrás de emprego. Lembrando que a cidade de São Paulo, né, estava em amplo crescimento e os terrenos no eixo da cidade de São Paulo já estavam supervalorizados. Então, as famílias mais humildes não conseguiam adquirir o seu imóvel e vinham, então, buscar moradia nas áreas mais afastadas, né? E a região de Capão Redondo, na região sul de São Paulo, vai se tornar, então, um atrativo dessas grandes fazendas. As áreas vão sendo loteadas para dar espaço às construções de casas, e a gente tem, então, principalmente uma migração grande, né, de famílias vindo das regiões nordeste dos estados, né, da Bahia, do Ceará, de Pernambuco, de outras regiões também, buscando residência na região do Capão Redondo. Então, principalmente entre as décadas de 50 e 60, a região vai sofrer um grande boom populacional, sendo um eixo de moradia para esses migrantes, tendo em vista que os loteamentos tinham preços mais acessíveis por aqui. E a gente tem nesse slide. Sim, pode seguir. A sequência aí do asfaltamento, né, da estrada de Itapecerica. À medida que o bairro vai crescendo, os serviços municipais vão atendendo também, né, as necessidades básicas dos moradores por aqui. Isso, essa notícia da Revista Adventista de setembro de 1956, é a notícia do pastor Jerônimo Graneiro Garcia, que é o pai do maestro Flávio, fazendo essa notícia sobre o primeiro asfaltamento aqui da estrada de Itapecerica, lembrando que o asfaltamento foi feito só na estrada de Itapecerica, então as dificuldades em relação à estrada de chão continuaram na maior parte do bairro, nas ruas menores. E aí a gente tem uma foto, que foi uma foto muito legal que a gente postou, repostamos ontem, mas já postamos alguns meses atrás, que surgiram muitos comentários, que é sobre o nosso portão de baixo. Por quê? A nossa instituição era maior, a gente tinha, hoje nós estamos com 30% dessa fazenda que foi comprada inicialmente aqui no Capão Redondo, e a gente tinha 2 entradas nesse período até 1980. Essa entrada de baixo era nessa foto preto e branco como está aí embaixo. E
como o bairro, o bairro iniciou-se em volta desse portão ali de baixo, esse portão era muito mais utilizado do que o portão lá de cima, que inclusive foi o nosso arco, né, a nossa construção maior, até arrumar aquela parte de cima do portão lá de cima, foi acontecer só depois de 1940. E mesmo assim, o bairro cresceu primeiro aqui embaixo, aqui em volta da Avenida Elis Maas, aqui em volta desse portão de baixo do colégio. Então, muitas pessoas que estudaram aqui, que moraram aqui na região até 1980, se lembram muito mais desse portão do que do portão lá de cima, porque era o portão que eles usavam diariamente para, a pé, subir a colina e vir estudar, vir comprar leite. Muita gente comentou que vinha comprar o leite aqui das nossas vaquinhas da nossa fazenda, muita gente comentou que vinha comprar hortaliças, né, vinham comprar verduras aqui, e muitas pessoas comentaram que iam e vinham para ir para a aula também. Então era o caminho era uma estrada que ligava ali o início da Avenida Eunice Bechara, né, que hoje é a Avenida Eunice Bechara, até a nossa Alameda Central lá em cima. Então, aqui a gente tem essa outra foto do Google Maps, como a região está hoje, né? Depois da desapropriação, ali a gente pode ver os conjuntos habitacionais ali das Coabs construídas e como que está esse trechinho de onde era, então, o nosso portão de baixo. E a gente tem, em 1963, esse mapa que a gente encontrou no Arquivo Público do Estado de São Paulo, comentando um pouquinho sobre esse início dos bairros da ponte para cá. Então, a gente já consegue visualizar ali, na direita, escrito Santo Amaro, e aí, à esquerda, ficam todos esses bairros que foram iniciados aqui nesse período anteriores a 1950, mas que aí, nesse mapa de 63, já começam a ser mapeados, porque a gente procura muitos mapas desse período, e eles são difíceis de serem encontrados, porque existia tão pouca urbanização, tão poucas ruas por aqui, que são poucos os mapas que colocam em detalhes como foi esse início da nossa região. Então, ali a gente já tem um bairro considerável na Vila das Belezas, Jardim São Luís, Jardim Ibirapuera, Jardim Santana, Vila Remo, e aí a gente começa a ver que aqui no Capão Redondo, apesar de ainda existirem poucas ruas, a gente já começa a ver loteamentos um pouco menores e algumas ruas aparecendo, o que é bem interessante e o que coincide com as informações que a gente tem conseguido nos nossos acervos e nas nossas entrevistas com os nossos ex-alunos, não é mesmo, Pro? Exatamente. A gente vai vendo como que num eixo de 10 anos, né, 1950 para cá, 13 anos, 63, o bairro cresceu exponencialmente, né, a quantidade de loteamentos, ela se desenvolveu pela demanda de moradia, né, de moradia mais acessível, também fruto de uma própria mobilização popular, né, em outras lives a gente vai comentar mais sobre isso também, como os primeiros grupos de moradores de bairro começam a se articular e solicitando da prefeitura também o atendimento a esses serviços essenciais, né, asfaltamento, linhas de ônibus que conectasse a região do Capão Redondo com o centro de São Paulo, que era o grande, o foco dos empregos, né, onde ficavam as áreas de trabalho, de atendimento de serviços. E a gente vai vendo como que, num eixo muito pequeno de tempo, né, a cidade, ou melhor, o bairro, né, essa parte da cidade, ela sofreu um boom muito grande de crescimento, né, crescimento populacional, e que ainda carecia de muitos serviços, né? Então, a gente vê como que é até difícil conseguir documentação, porque a gente vê que a prefeitura não acompanha esse crescimento. Ele foi muito rápido, muito espontâneo, né? Sem o acompanhamento das entidades públicas de fato. E aí a gente tem uma foto de 1975, do acervo de uma das nossas colinas, que mostra uma foto aérea dessa região aqui, quando ela começa a ser mais urbanizada e mais pessoas, mais população começa a vir morar aqui. Então, a gente tem aqui embaixo, no cantinho inferior direito, a gente tem o final do Morro do S, né? E permeando a estrada de Tapicirica lá por cima, por toda essa parte direita da foto. Aqui na extrema esquerda, a gente tem a mata,
que deu origem ao Parque Santo Dias, e a gente tem a Superbom, que também foi a primeira indústria de alimentos aqui que surgiu dentro da nossa instituição. Hoje ela é uma instituição separada aqui do nosso colégio, mas é uma instituição de produção de alimentos da nossa rede adventista. E ao centro da imagem a gente ainda vê a fazenda do colégio e o colégio, os nossos prédios, e no canto superior esquerdo e no canto inferior direito, a gente já começa a ver casas surgindo, ruas menores, e a gente já começa a ver a população ocupando esse espaço. É interessante a gente notar aqui, só retorna um pouquinho, Emily, por gentileza. Obrigada. O que anteriormente a gente via, né, as áreas, as montanhas lá no fundo, sendo ocupadas por áreas de agricultura, a gente já percebe essas montanhas entrecortadas por ruas, né, de fato, pontuando como os loteamentos vão cortando, né, as fazendas vão sendo subdivididas para dar espaço às moradias, né? Isso é bem interessante, a gente vendo como que as imagens, as fotografias vão registrando essas alterações da paisagem. Isso mesmo. E aí a gente teve um comentário de uma ex-aluna nossa, que chamou Linda, que ela disse que chegou em São Paulo no ano de 1970 e que esse foi o primeiro bairro que ela e a família dela moraram. E as ruas ainda eram todas de terra em 1970. Quando chovia, todo mundo ficava atolado para todo lado, porque era muita lama ainda. E ela conta que ela e a irmã vinham estudar à noite no colégio, no IAE, que até então se chamava IAE. E os pais deixavam a porta só encostada, sem trancar. E ela disse que era uma paz só, não existia ainda violência na região, ainda não existia um assalto ou qualquer coisa do tipo. E ela fala que os pais deixavam a porta só encostada para esperarem as duas chegarem à noite. E em 1971 elas se batizaram na igreja do Capão Redondo, que é uma igreja que foi iniciada aqui dentro da nossa instituição por membros nossos, conforme a nossa comunidade aqui foi crescendo, e que hoje possui seu espaço próprio ali na Avenida Elis Maas. Esse mapa, localizado no site, né, da Geografia Geral, é um mapa muito interessante que nos mostra de maneira muito lúdica o crescimento dessa região, né? A gente consegue perceber aqui o crescimento das cidades, né, as regiões metropolitanas mais populosas do mundo, e a gente vai vendo lá como que com a passagem dos anos a população vai aumentando, né, e vai crescendo. E a gente tem aqui São Paulo, 1976, uma população aí de 9 milhões já, né? E à medida que o tempo vai passando, a gente vê como a cidade de São Paulo vai recebendo cada vez mais tanto migrantes dentro do próprio país, quanto imigrantes de outros países também, principalmente em busca de emprego, né? Oportunidades de emprego, melhores condições de vida. O mapa também trabalha esse gráfico com um índice até a atualidade, né? Chegamos aqui até 2020, um pouco aí do eixo, né, de como as cidades continuam vivas e se modificando, e uma projeção até 2035, quando as cidades, uma projeção de quais os tamanhos, né, ou uma dimensão, se mantidas as devidas proporções atuais, como mais ou menos estariam as maiores cidades do mundo, e a cidade de São Paulo, ela, de certa maneira, ela não é que ela encolhe, né? Ela para de crescer, ela chega aí a um expoente bem mais do que se tem hoje, né? Hoje a cidade de São Paulo tem por volta de 13 bilhões de habitantes, 13 bilhões, milhões, e ela chegaria em 2035 com 24 milhões de habitantes, né? E aí a gente tem outras cidades que pulam, né, dessas marcas, principalmente no continente asiático. E aí foi o que aconteceu em 1980, é que com esse crescimento exponencial da cidade de São Paulo, com todas as migrações, tanto internacionais em períodos anteriores, quanto nacionais, especialmente nordestinas, ali a partir de 1960, 1970, a gente tem esse crescimento exponencial de São Paulo, o que leva a uma desapropriação de parte da nossa propriedade. 70% da nossa propriedade foi desapropriada pela prefeitura. Com o valor recebido, nós compramos a unidade de Engenheiro Coelho, do NASP Engenheiro Coelho, onde nós temos a Fazenda Lagoa Bonita lá, né, onde foi organizado
todo esse outro colégio, esse outro NASP, e aqui na nossa região, essa parte que foi desapropriada, bairros populares foram organizados e as coabs foram construídas. E aí a gente tem uma foto aérea do Capão Redondo em 1930, fazendo esse paralelo. A gente sempre comenta, quando a gente está fazendo o tour pela nossa exposição, que lá por meados de 1920, São Paulo tinha mais ou menos 300 mil habitantes. E hoje, São Paulo, só aqui no Capão Redondo, nós possuímos mais de 300 mil habitantes. Então, a gente sempre mostra esse paralelo, como que a cidade cresceu e como que toda essa região aqui foi engolida por essa cidade, toda essa região rural virou uma região urbana ao longo desses 100 anos, e todo esse processo aconteceu em volta aqui da nossa instituição. E aí, eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem algumas ruas aqui no nosso bairro que são homenagens a personagens da nossa história. Então, a gente tem aí a Avenida Elis Maas, que é uma avenida muito conhecida, é uma das principais avenidas aqui do nosso bairro, que é a avenida que fica aqui no mapinha, vocês podem ver no canto superior direito, é a avenida que fica ali bem próximo ao metrô, né, Capão Redondo. É uma homenagem a um dos diretores da década de 30, ele foi diretor de 1932 até 1937. A gente tem também a Rua Domingos Peixoto da Silva, que é essa aqui mais central aqui no mapa, que é o primeiro diretor brasileiro. O professor Elis Maas era um diretor americano e o pastor Domingos Peixoto foi o primeiro diretor brasileiro aqui da nossa instituição, que foi o diretor de 1939 a 1947. E essa rua é a rua que fica a indústria de produtos Superbom. E a gente tem também a Rua Pastor Jerônimo Graneiro Garcia, que é uma rua que fica bem aqui na frente do NASP, descendo a rua que fica aqui bem na frente. E ele foi um diretor na década de 50, de 1950 a 1953. Foi aluno, foi diretor de alguns setores e foi diretor-geral aqui de 50 a 53. Então, a gente tem algumas marcas da nossa instituição aqui no nosso bairro também. E aqui a gente pontua, né, Emily, esse antes e depois, né, essa foto ela é muito bonita justamente porque ela traz essa amplitude, né, essa imagem aérea de toda essa região, e a região de Capão Redondo, que era inicialmente pontuada por algumas famílias paulistanas, né, do eixo da cidade ainda de São Paulo, lá no início do século XX, que vinham para a região de Capão Redondo, principalmente para vir para uma área rural, tranquila, que vinha se banhar em alguns dos rios da região. Várias menções, por exemplo, a represa do Guarapiranga, que a gente nota aqui, né, do eixo da região sul de São Paulo, a represa aqui nessa ala, na imagem, no canto superior esquerdo, essa área azul, que se confunde com o azul do céu, a gente vê a represa... que às vezes nós temos uma dimensão que ela está tão longe desse espaço, mas ela compõe o cenário dessa região, né, que, enfim, é acessada também por dentro do bairro do Capão Redondo. E a gente tem a dimensão da ocupação urbana, ainda que de maneira espontânea, né, diversas vezes de modo irregular, mas que é parte da história, não só, né, do NASP, da Igreja Adventista, mas da cidade de São Paulo, de maneira social, econômica, com todas as suas dinâmicas e tensões. Muito bem, e com essa imagem, a gente encerra aqui o nosso bate-papo, falando um pouquinho sobre esse legado das instituições adventistas e do nosso colégio nessa região. A gente tem dados atualizados que nós pegamos com a APS essa semana. A APS é a Associação Paulista Sul, e agora, dados de setembro de 2020, nós temos 204 igrejas ou grupos aqui na região da APS, igrejas adventistas, mais de 40 mil membros adventistas nessa região, 14 escolas adventistas com mais de 11 mil alunos, chegando a quase 12 mil alunos. Então, essa é uma das maiores concentrações adventistas no mundo que nós temos atualmente e já há muitos anos, por conta de todo esse processo que foi complementar, né, contraditório e complementar ao mesmo tempo, da cidade de São Paulo crescendo, o bairro crescendo e as instituições adventistas crescendo por conta
de uma instituição tão antiga quanto a nossa, que está completando 105 anos hoje e que formou muitos brasileiros para serem líderes da Igreja Adventista hoje e que se espalharam por São Paulo, pelo estado, pela cidade, pelo estado de São Paulo e pelo Brasil inteiro para formar outras instituições, outras igrejas e outras escolas adventistas ao redor do Brasil e do mundo. E com esse pensamento a gente fecha esse momento de bate-papo, que foi um momento para conversarmos sobre as memórias do Capão Redondo a partir da nossa história aqui do UNASP Campo São Paulo. É uma história muito grande do bairro, a gente tem outros bairros aqui à nossa volta. Conforme a gente conversa com alunos, ex-alunos, pessoas da comunidade, a gente tem conversado, feito palestra, feito bate-papo com pessoas daqui, entrevistas, e muita coisa do nosso bairro ainda não está documentada. Outros processos que não tem nada a ver, não tiveram nada a ver com o nosso colégio, aconteceram também, que precisam ser documentados e que precisam ser explorados em outras lives, em outros momentos, mas é uma história muito grande, de mais de 100 anos, que a gente não conseguiria e nem gostaria de explorar em um momento só. Então fica aqui o nosso convite para que você continue compartilhando informações do nosso bairro com a gente. Se você é membro do bairro, membro da comunidade, mora aqui há muito tempo, conta pra gente a sua história aqui, para a gente continuar construindo essa história juntos e reconstruindo essa evolução de toda essa região. E fica aqui também o nosso convite para a exposição Murmúrios de uma Colina, que é uma exposição, eu já coloquei o link aí nos comentários, visitem, é o tour virtual aqui para a nossa exposição que está em cartaz agora, é uma exposição que conta bastante sobre esse início desse bairro, né, para Gabriela? Exatamente. É interessante a gente pensar que, inicialmente, não, uma ocupação, a chegada dos missionários americanos e alemães começou com uma ocupação tão modesta, né, daria origem a uma das maiores concentrações de alunos e de igrejas de adventistas ao redor do mundo, e até hoje o Brasil é um dos países que mais exportam missionários, né, pastores, obreiros, para os cantos mais longínquos do planeta, não só levando educação, levando saúde, melhores condições de vida, como também, né, o importante, o pão, a palavra do Senhor. E estão todos convidados a visitarem o nosso espaço, o nosso centro de memória, que fica dentro do edifício central, né, esse que vos aparece na imagem, e nós temos aí o registro, né, onde a gente evidencia e narra essa história com documentos, com objetos, e compartilhe conosco as suas histórias, né, como se você tem documentos, fotografias. Nós comentamos a dificuldade, né, de conseguirmos o acesso a essas informações, elas ainda estão muito esparsas e a gente está montando essa coxa de retalhos. A gente destaca também o importante trabalho do professor Helder Ozokawa, né, nessa junção de documentos, para que a gente consiga reconstruir a história não só do UNASP, do bairro, né, das nossas vivências, e aguardamos a participação de todos vocês. E fica o convite para as próximas lives, nós estaremos trazendo e dividindo e compartilhando outras cenas, outros momentos da construção do nosso bairro. Isso mesmo. E aqui, por último, a gente deixa um convite para a nossa próxima exposição, que é a exposição sobre os 95 anos do nosso prédio central, que é o prédio onde fica o Centro de Memória, e é a edificação mais antiga aqui da nossa instituição, que não teve as suas características arquitetônicas mudadas. Então, é um prédio praticamente do jeito que ele foi construído, ele está até hoje, né, essa fachada dele tão característica de 1925, e a gente está fazendo uma exposição com fotos de ex-alunos, ex-colaboradores, pessoas da nossa comunidade. Então, se você tem uma foto na frente desse prédio ou dentro desse prédio, manda para a gente, coloca aqui nos comentários, mande por inbox para as nossas redes sociais, por e-mail, para esse e-mail que está aí, memoriaunasp.unasp.edu.br, entre em contato com a gente. Podemos digitalizar esse material também para compor essa exposição virtual interativa, para que juntos a gente possa comemorar os 95 anos desse prédio tão importante aqui para a nossa instituição. E assim a gente encerra a nossa live, lembrando que todos os sábados, às 4 da tarde, nós vamos ter conteúdo sobre a memória do UNASP, aqui nas redes sociais, tanto do UNASP São Paulo, quanto do Centro de Memória. Fica aqui o nosso convite para vocês estarem
participando com a gente todos os sábados desse semestre, ou em lives, ou com entrevistas com ex-alunos. A cada 15 dias nós vamos ter as lives, então no próximo dia 17 a gente se encontra, mas nos sábados que não tivermos lives, teremos entrevistas completas com ex-alunos, ex-colaboradores e membros da nossa comunidade, comentando memórias aqui da nossa região e do UNAF. Então fica aqui o nosso convite. Muito obrigada, professora Gabriela, e a todos que estavam assistindo a gente, e até algum dia desses, nos vemos por aí nas redes sociais e nas próximas lives. Abraço grande, nos vemos. Tchau, tchau.